Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. TCE-MS cedia primeiro encontro técnico nacional de auditoria de obras públicas. Conselheiros da primeira Câmara rejeitam contas e impugnam mais de R$80 mil e aplicam mais de R$20 mil em multas. Conselheiros da segunda Câmara julgam 65 processos. E ainda, Pleno aplica mais de R$30 mil em multas e determina a devolução de R$4 mil ao município de Cacilândia. Está no ar o TCE na TV. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realiza o maior encontro nacional de auditoria de obras públicas. O projeto reuniu técnicos de tribunais de contas de todo o país, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. O encontro possibilitou aos participantes o aprimoramento técnico e o conhecimento nos procedimentos de auditoria e controle de obras e serviços de engenharia. Ajuda bastante nós divulgarmos boas práticas da área de engenharia e de arquitetura para as obras públicas do Brasil, né? E essa possibilidade reúne técnicos do Brasil inteiro, tanto do controle externo e do controle interno, e também jurisdicionados, que fazem mesmo as obras públicas. Então nós trazemos para eles um conhecimento acumulado já de muitos anos. O IBRAOP tem agora 15 anos de existência e ao longo deste tempo todo nós tivemos a possibilidade de expandir esse conhecimento. No início, lá atrás, a coisa de 15 anos, até a bibliografia era bastante limitada nesta área. Agora a gente pode difundir ideias de boas práticas na área de obras públicas. Prestar apoio técnico aos tribunais de contas e aos órgãos integrantes dos sistemas de controle interno faz parte das propostas do IBRAOP. Primeiramente, registrar a importância da existência do IBRAOP e realçar essa sua dinâmica de realizar anualmente ou um congresso brasileiro ou um encontro nacional tratando das matérias técnicas de interesse do controle externo, de interesse da administração nas áreas de obras e serviços de engenharia. O Brasil sabe bem, cada um de nós brasileiros, andando por aí, o quanto nós temos dificuldades e uma ausência de cultura em matéria de qualidade de obras públicas. Estamos tratando de uma escola, em regra, ela é deteriorada em menos de um ano de funcionamento. Uma estrada pavimentada não suporta 6 meses de uso e assim por diante. Então, o IBRAOP e os seus momentos de reflexão técnica, de estudo, de consolidação de conhecimento, para melhorar não só esse instrumental fabuloso que é o planejamento, a execução e a avaliação das obras, mas também, no nosso caso, os tribunais de contas, para nos dar os elementos técnicos necessários para fazer uma boa fiscalização, desde a fase do planejamento até o final da avaliação da qualidade da obra, é algo muito substantivo. Promover a capacitação e o aprimoramento dos gestores públicos e também dos profissionais que atuam nos controles internos e externos faz parte do programa de trabalho da nova gestão do presidente Valdir Neves. Esse evento da ENAOP, organizado pelo IBRAOP, é uma demonstração de que tudo aquilo que vem para acrescentar, para trazer conhecimento, para melhorar, para modernizar, nós estamos abertos. Então, nós nos sentimos honrados em poder sediar aqui no nosso tribunal um evento dessa magnitude, um evento nacional em que estão presentes diversos conselheiros de vários estados, presidentes de tribunais, técnicos, engenheiros. As palestras serão de grande valia para o aprimoramento de técnicas, novas técnicas na questão da obra pública, que é um grande problema que a gente vive a nível nacional. A gente percebe a falta de gestão, a falta de planejamento, a falta de critérios, que tem sido um grande inimigo na questão da economicidade, na questão do bom uso do dinheiro público. Então, o encontro dessa natureza trazem esses temas relevantes do momento importantes para esse aprimoramento e para que nós possamos buscar mecanismos e ferramentas efetivas no sentido de coibirmos que o dinheiro público seja mal gasto
sobretudo no momento como esse de crise. Então, nós nos sentimos bastante felizes, né, e realizados pelo sucesso do evento. Com o tema Uniformização e Eficiência no Controle de Obras Públicas, o evento reuniu durante 2 dias de palestras cerca de 200 participantes de todo o país, entre profissionais que atuam nos controles externo, interno e na execução de fiscalização de obras públicas. Com uma programação intensa, com aproximadamente 20 horas de palestras, painéis técnicos e minicursos, foram abordados temas que vão desde a formação de preços, procedimentos de auditorias de obras rodoviárias e vias públicas, até diretrizes de controle externo para fiscalização do planejamento e da execução de obras públicas. Nós estamos aproveitando esse encontro nacional do IBRAOP, que trata do procedimento e da sistematização de normas e procedimentos de auditoria na área de obras e serviços de engenharia, para debater as iniciativas da Atricom no que nós denominamos diretrizes nacionais sobre temas de controle externo. E entre os temas abordados, nós temos agilidade e qualidade no controle externo, temos o tema dos controles internos, tanto do próprio Tribunal de Contas como dos jurisdicionados, ou principalmente das unidades jurisdicionadas, temos a gestão estratégica de informações do controle externo e tantas outras. Nesse debate agora nós vamos falar da importância de termos diretrizes nacionais na área do controle externo de obras e serviços de engenharia, que é a razão de existir do IBRAOP e é o tema principal deste encontro nacional aqui em Campo Grande. Os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, na sessão do dia 13 de outubro, analisaram 91 processos de prestações de contas referente à admissão de pessoal, contratos, repasses financeiros e pregões, dos quais 8 foram considerados irregulares e não aprovados. Foram aplicadas mais de R$20 mil em multas e ainda determinaram a devolução de mais R$80 mil aos cofres públicos pelos respectivos gestores. O conselheiro Gerson Domingos relatou 20 processos. Entre eles está o processo referente à prestação de contas do pregão 002/2012, realizado pela Prefeitura Municipal de Jaraguari para aquisição de combustível. O conselheiro julgou irregular e ilegal a execução financeira do processo. No processo número 20.092/2012, no contrato de número 6/2012 e 4/2012, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari e a empresa DAHM Comércio de Combustível Limitada, titular Edson Nogueira de Souza, declarar regular a fase de licitação e formalização do contrato e irregular a etapa de execução financeira, aplicar multa de 150 UFEMs ao titular acima nominado em razão das irregularidades detectadas na execução da despesa e responsabilizá-lo por glosa de despesa serem restituída ao erário do município de Jaraguari, devidamente corrigida no valor principal de R$ 40.131,35, referente a notas fiscais sem identificação dos responsáveis pelo atesto, e algumas delas sem atestos de assinatura de recebimento. Já o conselheiro Ronaldo Chadid julgou irregular o procedimento licitatório da Prefeitura de Alcinópolis para aquisição de pneus, determinando a devolução de mais de R$30 mil aos cofres do município. No processo 11.195/2013, que examina a prestação de contas do procedimento licitatório pregão presencial número 10/2008, da formalização e execução financeira do contrato 54/2008, celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa Sincal Pneus Limitada, para aquisição de pneus no valor global de R$ 126.105,48, acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas, em virtude das infringências às disposições legais elencadas na proposta de julgamento, voto pela irregularidade das 3 fases da contratação pública em referência, pela impugnação do valor liquidado e pago irregularmente no montante de R$ 34.612,12, responsabilizando o prefeito do município de Alcinópolis, senhor Ildomar Carneiro Fernandes,
pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres do município, devidamente atualizado, acrescido de juros legais, considerando como termo inicial a data de 1º de janeiro de 2009, primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência da despesa impugnada, e pela aplicação de multa ao ordenador de despesas mencionado no valor de 160 UFERMs, correspondente a aproximadamente 10% do prejuízo causado ao erário. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. O conselheiro também não aprovou as contas da Prefeitura de Porto Murtinho para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia no sistema de serviço móvel. O conselheiro também determinou a devolução de mais de R$10 mil. No processo 6.752/2010, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato número 173/2010, celebrado entre o município de Porto Murtinho e a empresa 14 Brasil Telecom Celular, para a prestação de serviços de telefonia móvel no valor de R$ 143.565, mas considerando o prejuízo causado ao erário do município em decorrência de falha no processamento da despesa, voto pela irregularidade da execução financeira e impugnação do valor de R$ 10.915,36, referentes ao pagamento por serviços não prestados, responsabilizando o ordenador de despesas, ex-prefeito de Porto Murtinho, senhor Nelson Sintra Ribeiro, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município, devidamente atualizado a partir do primeiro dia útil da data de pagamento, e acrescido os juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, e, em decorrência da irregularidade praticada e do descumprimento do prazo estabelecido pela remessa de documentos a esta Corte de Contas, voto também pela aplicação de multa no valor de 158 UFERMs ao ordenador de despesas mencionado, das quais 128 correspondem a aproximadamente 25% do prejuízo causado aos cofres públicos e 30 são pela remessa intempestiva de documentos. Durante a sessão da segunda Câmara, realizada no dia 13 de outubro, os conselheiros analisaram um total de 65 processos. Deste total, 11 foram considerados irregulares. O conselheiro Irã Coelho das Neves relatou 35 processos, considerando 7 irregulares. A maior multa aplicada foi de 600 UFERMs, referente ao processo da Prefeitura de Figueirão. Segundo o conselheiro, houve irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato administrativo para aquisição de material de expediente. No processo número 725/2012, pertinente ao contrato número 56/2011, celebrado entre o município de Figueirão, representado pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa e Neilo Souza da Cunha, e a empresa Arte Vídeo Limitada. O voto propõe a seguinte decisão: pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira em razão do não encaminhamento dos documentos pertinentes, caracterizando a omissão no dever de prestar contas. Pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 300 UFERMs sob a responsabilidade dos titulares, senhor Getúlio Furtado Barbosa e Neilo Souza da Cunha, por ato praticado em desacordo com a norma legal, representado pelo não encaminhamento da prestação de contas relativa à execução do contrato, ou o comprovante da sua eventual inexecução, concedendo no prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC, igual prazo faça a comprovação dos autos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. A conselheira Marisa Serrano relatou 15 processos, sendo 4 irregulares. A conselheira ainda impugnou o valor de mais de R$3 mil referente ao contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacilândia e a empresa Éder Paulo Menezes ME, para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar para os alunos matriculados na rede pública de Cacilândia. Processo 69.725/2011,
da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto Silva, contrato administrativo número 80 de 2011, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros para a merenda escolar. Observadas as finalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro ao quarto termos aditivos e execução financeira do contrato, impugnar, com os fins de ressarcimento de dano ao erário, o valor de R$ 3.170,69 e aplicar multa equivalente ao valor de 100 UFERMs ao ordinador de despesa em razão das irregularidades apontadas na execução financeira contratual. Processo 20.016/2012 da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, contrato administrativo número 53/2012, cujo objeto é a aquisição de material hospitalar para o posto de saúde. Eu acompanho o entendimento da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade e a legalidade da formalização do contrato administrativo, declarar irregular e ilegal a execução financeira do contrato, aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs ao ordenador de despesa, sendo 50 por infração à norma legal e 30 ao ordenador de despesa pela não remessa de documentação obrigatória a esse tribunal dentro do prazo. Os conselheiros que compõem o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, durante a sessão do dia 14 de outubro, julgaram 24 processos de prestações de contas dos gestores públicos. Deste total, 4 foram considerados irregulares pelos relatores e aplicadas multas no valor de mais de R$ 30 mil. A conselheira Marisa Serrano relatou 5 processos. Entre eles está a inspeção ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Cacilândia. A conselheira julgou irregular os procedimentos apurados no relatório de auditoria. Quanto ao processo 115.361/2012 da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto Silva, relatório de auditoria número 41/2012, que vai do período de janeiro a dezembro de 2010, eu acompanho em parte tanto a análise do corpo técnico quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, decorrente das seguintes impropriedades: ausência de controle interno, despesas com transporte escolar sem licitação, despesas sem a realização dos procedimentos licitatórios, suprimento de fundos irregulares, contratação irregular de pessoal e divergências no registro do IPTU. E também pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa acima nominado, no valor de 175 UFERMs. E pela impugnação do valor de R$ 4.086,58, referente às concessões de suprimento de fundos, determinando a sua restituição aos cofres públicos devidamente corrigido. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.